nome de Deus, seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. No santo serviço de culto, querida irmandade, como todos sabem, nós iremos cantar hinos de louvores e adoração ao nosso Deus. Nós convidamos a todos os irmãos, as irmãs que estão na congregação, também os nossos irmãos que estão na internet, que possam cantar os hinos, não para agradar quem atende, mas porque, irmãos, ao Senhor nós devemos honra e louvor, e nosso dever é louvar ao Senhor. E este é o momento que nós podemos exercer essa situação e esta condição. Então, quando nós convidamos a todos que cantem, que toquem em comunhão, nós não fazemos isso para exaltar o homem ou a mulher, mas nós fazemos isso porque é mandamento, irmãos, da palavra do Senhor. O Senhor se agrada. Se nós entrarmos na congregação, a nossa irmandade que nos acompanha pela internet, estiver recebendo o santo culto e ao terminar o serviço, nós estivermos da mesma maneira, Deus continua sendo Deus. Então somos nós quem devemos implorar a misericórdia do nosso Deus. Iniciando o santo serviço de culto, gostaria de convidar a todos que pudéssemos cantar o hino 268. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória ao Criador, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem se sente, querida irmandade, chamemos outro hino. 107, 57, hino 57.
Glória ao Senhor. Aleluia. 57. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, aleluia. Glória a Jesus. Quem se sente, querida irmandade, chamemos um hino para oração. 1, 2, 5. Hino 125. Glória ao Senhor, aleluia.
Glória a Jesus, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Nós, irmãos, acabamos de cantar no encerramento do coro que em nome do Senhor Jesus suplicamos a Ele que Ele venha e atender aos nossos favores que temos pedido a Ele. E não é só, irmãos, cantando que nós suplicamos favores, é orando, é apresentando, é pedindo para as pessoas que orem por nós, não é verdade? É pedindo nas igrejas que o nosso pedido seja anunciado, porque nós acreditamos que há um Deus sobre todas as coisas. Muitas famílias, irmãos, têm vivido dias de muita aflição, têm vivido dias de muita enfermidade, mas sobre todos esses dias ainda há o Senhor, irmãos. Quem passou pela portaria hoje pediu que fosse anotado pedidos por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados. Numa das lives do irmão Léo, teve uma moça, uma irmã, chamada Estela, pediu oração porque ela precisa encontrar Deus, para ter um encontro com Deus. Que coisa boa, né, irmãos? Não pediu ouro, não pediu prata, não pediu justificação, não pediu para ser colocada acima dos inimigos dela, pediu para ter um encontro com Deus. Nós vamos orar pela Estela e o Senhor vai atender o pedido de oração dela. Nós vamos orar também pela Elisa, do Rio de Janeiro, por certo alguma serva de Deus da live também, que pede por família, perseguição e cirurgia. Será anotado no nome do Senhor Jesus. Também vamos orar, irmãos. Também, irmãos, vamos orar pelo Luiz Fernando. Quem que é Luiz Fernando? Um jovenzinho que nasceu com uma enfermidade chamada fibrose cística. Ele é filho do Tiago, do irmão Tiago. É músico na Congregação Cristã do Brasil. Ele com a sua esposa Eliane tem enfrentado essa situação, essa enfermidade do filho. Eles têm 3 filhos, 2 nasceram com essa enfermidade. O Tiago é um grande ajudador da nossa igreja, né, irmão Bruno? Toda a parte de tecnologia da igreja, ele que nos auxilia. E o Luiz Fernando foi para o hospital hoje fazer um exame, que possivelmente teria que ficar internado, porque está com algumas manchas no pulmão. E essa enfermidade, ela ataca muito o pulmão, a criança não pode suar, precisa ter um resguardo muito grande do saldo. Não pode perder suor de maneira alguma. E nós vamos orar também pelo Luiz Fernando, porque o Senhor é poderoso não para tirar as manchas do pulmão, mas o Senhor é poderoso para trazer a cura para aquela família também. Nós vamos orar pela Juliana, que está passando por enfermidade e por uma grande aflição, uma grande causa. Também pela irmã Valéria dessa igreja, irmã Maria Braga também dessa igreja, que está enfrentando a enfermidade do câncer. O Diego, irmão do irmão Rodrigo, o José e a Cirineia, que é mãe e filhos, os 2 tratamentos de câncer, na esperança que o Senhor possa fazer uma obra. O Vitor, uma criança que teve a reincidência de uma enfermidade do câncer, também precisa das nossas orações. A senhora Cris Marangoni, uma médica
que também precisa das nossas orações. É uma pessoa muito gentil, muito amorosa, atende aqui, tem um consultório aqui em São Paulo, acompanhando os filhos, se mudou para os Estados Unidos, foi acometida de uma enfermidade, precisa das nossas orações, ela precisa de um documento para correr para o Brasil, para fazer o tratamento, mas enquanto o documento não chega, nós oramos e o Senhor é poderoso para fazer uma obra na vida dela. E nós iríamos apresentar a mãe do nosso irmão Léo, a irmã Gislaine, mas ela teve o diagnóstico hoje que não vai precisar fazer cirurgia, vai fazer um tratamento com medicamento e temos certeza que o Senhor trará a vitória na vida dela completa também. Irmão André, não pode orar por nós? O servo de Deus virá à frente, orar por todos nós, orar por esses pedidos, pelos nossos irmãos, nossas irmãs que pedem e confiam na oração da igreja na live. Pois não, irmão? A Bia e a Natália? Então, a Bia e a Natália da irmã Mara estão com suspeita de Covid. Estão em quarentena. Vamos orar para que o Senhor possa ser com elas também. Mais algum pedido, irmãos? Alguém sente de pedir oração? A Mayra, câncer na tireoide, vai fazer cirurgia amanhã. Vamos orar para que o Senhor seja com ela na cirurgia também. Pronto, irmão André. Juntos em comunhão, busquemos a face de Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia, glória, glória, glória ao Senhor, aleluia, 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 glória ao teu nome, Senhor, aleluia, aleluia, glória ao teu nome, Senhor, 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 aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, mais uma vez, Senhor, nós te encontramos com os nossos joelhos prostrados na sua presença, em humilhação à tua santidade divina, Senhor. Sem ti nós não somos nada, e é por isso que nós prostramos aos teus pés, porque precisamos de ti, Senhor. Além de tudo, Senhor, que precisamos, estamos aqui para te pedir primeiramente perdão, Senhor. Nos perdoa das nossas mancanças, as nossas faltas, as nossas fraquezas. É verdade que nós somos imperfeitos, Senhor. Não sabemos te agradecer por quase nada que tu faz na nossa vida, mas nós estamos aqui, jogados aos teus pés, implorando pelo teu perdão e a tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, nós imploramos a ti, nos perdoa primeiramente, Senhor, que nós queremos entrar agora em comunhão contigo, dentro, Senhor, desta comunhão, sentindo a tua presença bem próximo de nós, Senhor, porque nós não temos, Senhor, condições, Senhor, nem de te pedir, Senhor, pois as nossas faltas e fraquezas são tantas, Senhor, mas estamos aqui tão pequenos e errantes na tua presença, que é um Deus tão maravilhoso, é um Deus tão misericordioso, cheio de amor para dar, Senhor, e é nesse Deus que imploramos, pelo amor do teu nome, nos atende mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, queremos te apresentar agora neste momento tantos pedidos de oração, Senhor, que têm chegado ao nosso conhecimento. Senhor, é certo que nós não podemos fazer nada, Senhor. Às vezes, Senhor, nós ficamos ali embaixo ouvindo quanto pedido, quantas preocupações com enfermidade, é o câncer,
câncer, é o Covid, é tanta coisa, Senhor, que vem assolando a humanidade, mas está escrito na tua palavra que nos finais dos tempos seria bem assim, e é assim que está acontecendo, Senhor. Mas nós temos um Deus poderoso, um Deus que nos carrega nas mãos, e se não é tempo, Senhor, nos dê paciência para passar aquilo que nós precisamos passar, com a fé aumentada no nosso coração. E se for o tempo certo, Senhor, liberta cada um pelo amor do teu nome. E se não for o tempo certo, nos dá força para suportar a dor do câncer, para suportar a falta de ar do Covid, Senhor. Nós temos um Deus maravilhoso, que tudo pode na nossa vida, faz acalentar a nossa dor, nos acaricia quando precisamos, nos dá amor quando estamos tristes, nos carrega no colo quando não podemos andar, nos dá o ar para respirar quando não podemos fazer tal. Então, Senhor, neste momento, se não for chegado a hora de cada um que pediu esses pedidos de oração, dá força para suportar a dor, Senhor. E, Senhor, se for o tempo certo, liberta pelo amor de Jesus Cristo, que vive no nosso coração. Eterno Deus e Pai, nós estamos aqui implorando pela tua misericórdia. Sabemos que tu és médico dos médicos, advogado dos advogados, é tu que reina sobre a terra e sobre os céus. Então, Senhor, entregamos nas palmas das tuas mãos toda a preocupação dessa irmandade. É uma infinidade de nomes, Senhor, mas tu conheces a cada um de nós. Nós fomos feitos por ti, e nada do que foi feito se fez, Senhor, se não fosse por tua misericórdia. Então, Senhor, nos abençoa, nos livra, nos guarda, nos dá saúde, Senhor, ao desempregado, abrindo as portas de emprego, suprindo as necessidades, Senhor, libertando e dando paciência para os acamados esperar na tua misericórdia. Eterno Deus e Pai, queremos te agradecer por este dia maravilhoso que passamos, Senhor. Outros nem tanto, mas a felicidade de Deus como nosso Salvador é tão grande, Senhor, que nós nem nos importamos com o nosso dia que foi tão difícil, uns desempregados, outros preocupados com o dia de amanhã. Mas certo é, Senhor, o dia de amanhã não nos pertence, pertence a ti, Senhor, e o dia de amanhã está entregue sobre as tuas mãos neste momento. Eterno Deus e Pai, neste momento, em comunhão, Senhor, contigo, com esta igreja, com o ministério, Senhor, queremos ter a liberdade de te implorar, Senhor. Queremos ouvir a tua voz hoje, Senhor, pelo amor do teu nome. Manda do céu a poderosa palavra, falando com as nossas almas, Senhor, mostrando o caminho que devemos tomar, nos admoestando como melhor te servir, e o principal, Senhor, nos guardando de pecar e errar na tua presença. Eterno Deus e Pai, queremos te pedir todas estas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem se sente, irmãos, chamemos outro hino. 401. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Criador. Bem, queridos irmãos, irmãs, este é o momento que nós temos para contar as obras que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pagar os votos, contar as graças alcançadas das mãos do Senhor. Estamos nessa liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Querida Irmandade, essa noite eu agradeço a Deus pelo dia que Ele me chamou nessa graça santa, ter me conservado firme de pé até o presente momento. O motivo de eu agradecer a Deus hoje, Irmandade, é que entre o mês de abril e maio, a minha mãe recebeu alguns diagnósticos, né, que ela já estava um pouco ruim de saúde e apresentava alguns sintomas, enfim, hormonais. Os hormônios dela estavam todos irregulares. E aí, o médico sugeriu que ela fizesse um exame mais profundo. E alegou que ela tinha um tumor que estava crescendo na hipófise. Quem não sabe, a hipófise é como se fosse uma bolinha que fica um pouco acima do nariz, abaixo dos olhos, né? Então, uma zona bem complicada, né, que fica abaixo do cérebro. E estava afetando o equilíbrio dela, estava afetando a visão. Inclusive, se ela não tratasse desse tumor, ela poderia ficar cega com o passar dos anos. Então, a gente ficou muito aflito, nossa família ficou um pouco aflita. Ela foi apresentada na oração durante esses meses todos, porque ela ia ter que passar por uma cirurgia, né, no qual era muito arriscada. Era duas opções: ou ela raspava a cabeça, abria o crânio e retirava esse tumor, ou ela fazia pelo nariz a cirurgia, que era mais arriscada porque ela poderia ficar com sequelas motoras, né? E graças a Deus, ao nosso bom Deus, anteontem, ela recebeu outro diagnóstico do médico,
que ela não vai mais precisar fazer cirurgia. Glória a Deus. Ela só vai precisar fazer acompanhamento mensalmente no médico, tomando alguns remédios para reduzir o tamanho do tumor. Então, esse é o motivo de eu agradecer a Deus hoje. Peço a Irmandade que oreça a Deus por ela e por mim, minha esposa, para que melhor nós possamos servir a Deus na face da terra. E nas nossas orações a gente vai apresentar a todos vós também. Por tudo, o nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Estão todos em paz, irmãos? Glória a Deus. Hoje até o irmão Zé veio congregar. Fazia tempo que não vinha ele. Não tem nenhum voto para pagar, Zé? Do Bernardo? Todos em paz, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar sequência ao culto. Dos anúncios que temos a fazer para a igreja, é da frequência da nossa querida Irmandade aos cultos presenciais. Domingo, 10 horas da manhã e 18h30. Às terças-feiras, 14 horas. Quarta, como hoje, 20 horas. Sábado, 10 da manhã, culto com as irmãs. Vai ter culto dos jovens sábado de novo, irmão? Próximo sábado, às 20 horas, culto com os jovens nessa congregação. Também os cultos online acontecem nesses horários e de segunda a domingo, às 10, às 14 e às 20 horas. Quando não tem culto presencial, mas tem culto online. E aos domingos, às 18h30. É o nosso convite que fazemos, irmãos, é que possamos convidar as pessoas para estar na igreja, convidar as pessoas para assistir os cultos online. Tem um grande grupo de irmãos que nos acompanham pela internet. Convidar, irmãos, compartilhar a palavra, semear o evangelho através dos convites, porque quando nós estamos compartilhando, não que nós devamos compartilhar com quem está em outra igreja. Às vezes a pessoa frequenta um culto, uma igreja, e está em paz lá, e se sente-se confirmado por Deus para estar naquele lugar. Mas nós devemos olhar para as pessoas que estão desabrigadas espiritualmente, aquelas pessoas que não frequentam nenhuma igreja, ou que por algum motivo foram afastadas da comunhão da igreja que elas frequentavam, que passaram por algum desaforo ou alguma coisa que não ficou certa para elas. E essas pessoas começam a se afastar dos caminhos do Senhor, da comunhão, e começam a sofrer, irmãos. E nós devemos olhar por essas pessoas, por esses irmãos, por essas irmãs, ou famílias que nunca estiveram em uma igreja, não sabem o que é estar dentro de uma igreja, sentir a comunhão dos hinos, ouvir a palavra. Para estes, nós reforçamos o convite. Vamos compartilhar, irmãos. Compartilhar o convite, compartilhar os cultos online e deixar que o Senhor faça a obra na vida deles também. Porque quando nós estamos em aflição, corremos para a igreja e o Senhor sempre fala com as nossas almas. Agora, quantos dos nossos amigos, das nossas amigas, colegas de trabalho, parentes, que eles vivem em depressão, em tristezas, em lutas, enfrentamentos de coisas terríveis na vida deles, e que bastava eles ouvirem um hino, e o Senhor traria calma para eles, traria paz, traria conforto. Vamos compartilhar, irmãos, não para que a CCA se faça conhecida, mas para que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo chegue até os confins da terra. A nossa missão é anunciar Jesus Cristo. A nossa missão é falar que Cristo salva. A nossa missão é falar que o Senhor é o Rei da glória, é o Criador de todas as coisas, que as nossas vidas estão na mão de Deus, nossa vida está em boas mãos. Deixar que as pessoas, irmãos, encontrem paz, encontrem esperança, encontrem consolo nas mãos do Senhor. Às vezes vai ao médico, vai ao psiquiatra, vai ao psicólogo,
recebe um medicamento e a gente começa a ficar dependente daquele medicamento, ou às vezes a pessoa encontra o consolo em uma droga ou em uma bebida e acaba ficando dependente daquilo. Irmãos, se for para ser dependente, que sejamos dependentes da paz de Cristo nos nossos corações. Vamos fomentar que as pessoas possam encontrar essa felicidade, que as pessoas possam se verem realizadas por dentro, por fora, com a família, com os amigos, que elas também possam anunciar as boas novas, que é a mensagem da paz, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo assim, irmãos? Alguma coisa errada do que nós falamos aqui? Vamos nos esforçar nessa parte. Podem ter certeza que o Senhor se agrada de nós quando nós agimos dessa maneira. É tão fácil nós compartilharmos um bom dia, uma boa tarde, uma brincadeira, um meme, uma discussão política, uma mensagem de esporte. Vamos compartilhar Jesus Cristo, irmãos. Vamos compartilhar a mensagem do Evangelho da Paz e deixar nas mãos do Senhor e deixar que também das mãos do Senhor possamos alcançar galardão, alcançar consolação, alcançar do Senhor a paz também para as nossas vidas. Tá bem assim? Por essa parte, por esses anúncios, também reforçamos os alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, utensílios de cama, roupas de frio, para que possamos doar. Temos aqui na nossa igreja em Barueri, em Alphaville, o local para que você possa fazer a sua doação, mas os nossos irmãos que estão fora de São Paulo, procure uma CCA próxima. Se não tiver CCA na tua região, na tua cidade, procure a igreja mais próxima, mas faça a sua doação, compartilhe das bênçãos de Deus na sua vida com aqueles que são menos favorecidos. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Quem se sente, chamemos um hino para a palavra. Vamos cantar o hino 240.
Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória ao Criador. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Os irmãos Marquinhos, tem a palavra? Os demais irmãos têm a palavra? Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, querida Irmandade, as Escrituras no Evangelho segundo Mateus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, se têm a Bíblia, convidamos que possam abri-la também em Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. Aos que não têm Bíblia, iremos ler de maneira que todos possam entender o texto. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz... Mateus, capítulo 11, a partir do verso 25. O título diz: O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Querida Irmandade, queridos irmãos, a palavra que o Senhor tem nos despertado nesta noite, uma passagem onde o Senhor se declara que Ele conhece e se faz conhecido de Deus. E também Ele declara que aqueles que reconheceram Ele não foram os mestres da lei, da sinagoga, mas foram as pessoas mais simples, aquelas que tinham menor condição de interpretar, de seguir as leis de Moisés, de se fazerem ser respeitadas pela sociedade dos hebreus da época. E essas pessoas mais simples reconheceram o Senhor. E por que elas reconheceram o Senhor? Porque por onde o Senhor passava, uma grande multidão ia se aproximando dele por causa dos milagres, por causa dos favores, por causa das curas. Aonde o Senhor entrava, havia prodígios e maravilha. Por onde ele passava, havia prodígios e maravilha. Era como num lugar escuro, você coloca uma lanterna, e aquela lanterna você vê de longe a luz. Porque aonde habita a escuridão, aonde habita as trevas, surgiu a luz. E num tempo onde havia dor, desprezo, fome, enfermidade, apareceu entre aquele povo o próprio Cristo, Filho de Deus, trazendo luz, consolação, alegria,
paz. Uns se aproximavam do Senhor por interesse, para poder trazer satisfação das necessidades momentâneas. Outros por interesse de assistir o que acontecia. Mas as pessoas chegavam, irmãos, e por que se acumulavam? Porque as pessoas chegavam por um motivo, mas elas ficavam presas, porque não conseguiam se afastar de Jesus Cristo. Irmãos, e num tempo de muita discriminação, num tempo de muita perseguição, onde o povo sofria muito para ser reconhecido como pessoas que atendiam à lei mosaica, o Senhor assim declarou que colocaria sobre nós, convidando para que todos recebessem sobre si próprio o jugo do Senhor. O que é o jugo? O jugo é aquela peça de madeira que junta os bois. E quando aquele jugo é para muita carga, aquilo ali faz muita força no animal. E o Senhor Jesus, dando um exemplo, falou que colocaria sobre nós uma carga que não era pesada, era uma carga leve. O jugo do Senhor é suave, a lei do Senhor é leve, a lei do Senhor traz consolação, a lei do Senhor traz para nós preparação. A lei do Senhor, irmãos, nos faz com que, se nós seguirmos a Cristo, nós entenderemos que Ele é manso, que Ele é humilde, e é isso que Ele requer de nós, e é assim como Ele se apresenta para nós, irmãos. Quantos de nós, irmãos, nos vemos em condições, em situações, em que, em defesa de uma arbitrariedade da religião, em defesa de uma honra, de uma hierarquia, parece que nós vamos ficando distante desse parágrafo que nós lemos. Porque o que tem que ser suave, não é suave. O que tem que ser leve, não, fica pesado. E a gente começa, irmãos, a andar se rastejando. A gente começa a se encurvar. E as promessas do Senhor começam a ficar distante, porque nós buscamos consolação e vem um peso sobre nós. A palavra do Senhor hoje, irmãos, vem para aliviar todo o peso que está sobre as suas costas, sobre a sua mente. Quando falam que não pode, quando falam que não é, quando falam que está perdido, quando falam que está afastado, o Senhor fala, é comigo que é o seu relacionamento. É com o Senhor que o nosso relacionamento se faz, irmãos. É com a paz do Senhor nos nossos corações. Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações que nós falamos, Senhor, está tudo perdido, porque parece que eu busco a resposta e eu não consigo alcançar o resultado do que eu ouvi. Parece que as coisas estão se afastando cada vez mais da minha vida. Eu busco consolação, saio perturbado. Parece que eu quero me sentir próximo do Senhor, eu fico mais afastado. Parece que eu vou perdendo as forças até de ir para a igreja. Irmãos, vamos deixar hoje a religião de lado e vamos falar de relacionamento com Deus. Vamos pensar, irmãos, que nós devemos ter tempo de adoração com o Senhor. O Senhor falou que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então confia no Deus que você serve, confia no Deus que você adora, confia no Deus da sua infância, da tua mocidade, confia no Deus da tua madrugada em claro. O Senhor, irmãos, é precioso, o Senhor é gentil, o Espírito Santo é gentil quando Ele chega perto de nós. O Espírito Santo do Senhor, Ele prepara de maneira especial. Se você não alcançou a tua bênção ainda, relaxa, fica firme no Senhor, porque o Senhor tem uma maneira toda especial de fazer na tua vida. Mas que é isso que esse irmão está pregando? Irmãos, a gentileza do Espírito Santo nós não conseguimos alcançar. Às vezes você pensa que o Senhor vem de um jeito, o Senhor vem de outro.
Às vezes você vem buscar a palavra e o Senhor fala: ponha-te a caminho, vai que eu sou contigo. O Senhor está falando para você que vai ter vitória, mas você não está falando que é hoje, mas o Senhor está falando: vai ter vitória. Aí o nosso relógio, que corre muito rápido, a gente começa a vir e fala assim: não, eu errei. Se eu não estou alcançando é porque eu estou errado. Aí você, ao invés de ficar em comunhão com o Senhor, a gente vai e pede conselho para alguém. E a pessoa fala: você errou mesmo, senão você teria alcançado. Alguma coisa você fez de errado. Irmãos, nosso relacionamento é com Deus. O Senhor prometeu vitória, vai ter vitória na tua vida. Nós, na oração que o Senhor deu ao servo de Deus, ele falou: Senhor, chegue até nós, traga-nos a cura, se não for o tempo, nos dê consolação e nos dê condição de esperar. Não é isso, irmão André? O servo de Deus, inspirado por Deus, assim orou, e a palavra que o Senhor nos manda hoje é: o Senhor está no teu caminho. Você continua a estar ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Não deixe que as pessoas julguem a tua vida. Não deixe que as pessoas condenem a sua vida. Não deixe que as pessoas te afastem ou tentem matar o teu relacionamento com Deus. Porque de tanto você ouvir, irmãos, que você não tem condição, que você não pode, que você está afastado, que há pecado em você, que você não deve, a gente acredita. E a gente já não começa nem a pedir mais. Irmãos, eu não sei com quem é a palavra. Eu não sei a quem o Senhor está chegando, mas o Senhor está chegando para anunciar: não tem nada encerrado, não tem nada cortado, a comunhão está firme, está ligada, é uma via que sobe oração, desce consolação, desce preparação, desce providência na vida dos filhos e das filhas do Senhor, e nós estamos todos inseridos na videira verdadeira de Jesus Cristo. Amados irmãos, tenhamos consciência que o Senhor é poderoso para fazer obras maiores do que almejamos. Tomamos consciência de que o Senhor também não é nosso empregado. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Tomamos consciência que nós devemos estar sempre buscando comunhão com o Senhor. Nós devemos ter consciência, amados irmãos, que o Senhor é muito maior do que nós. Nós devemos ter consciência, amados irmãos, que nós, de dia, de noite, de madrugada, à tarde, na hora de se alimentar, na hora de falar com os filhos, na hora, irmãos, de falar com os nossos amigos, nós somos pessoas que devemos professar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, pelos testemunhos, pela maneira como nós nos comportamos, pela maneira como nós falamos um dos outros, pela maneira como nós fazemos o nosso trabalho. Representamos o Senhor na terra. E aquilo que falta para nós, o Senhor faz na nossa vida. Hoje o Senhor nos lembra por essa palavra que Ele convidou a todos que tenhamos sobre nós o jugo dEle. E que o jugo do Senhor é suave. E o fardo do Senhor é leve. Então não deixe que coisas materiais, não deixe que conselhos de pessoas que você estima te afastem desta palavra. É leve, mas não é de qualquer jeito. É leve, mas não posso fazer o que eu quero. Não posso andar de maneira delinquente, mas é leve. É adoração, é amor, é união, é paz, é providência, irmãos. Providência. Quando o Senhor chega, providência. Quando o Senhor chega, saúde com abundância. Irmãos, não é de qualquer jeito, mas é leve. Está entendendo essa palavra? Se não está leve,
procura maior intimidade com o Senhor. O Senhor vai abrir o que está fechado, vai trazer o que precisa trazer na tua mão para que você possa testificar que essa palavra falou e trabalhou na sua vida. Que essa palavra possa trabalhar na minha vida, irmãos. Todos nós somos necessitados do amor, do carinho, do cuidado do Senhor. Mas que possamos entender que o Senhor não coloca jugo pesado na tua vida. O jugo do Senhor é leve, é suave. Irmãos, o que é leve? Uma coisa leve não te prostra. O que é leve, irmãos? Uma coisa leve não te cansa. O que é leve, irmão? Uma coisa leve, você nem pensa para carregar. Uma folha de papel, essa máscara. Hoje a gente está na geração agora de andar carregando máscara no rosto. Às vezes a gente até sente uma dorzinha na orelha, mas ela é leve. Agora, se você tiver que carregar uma máscara de metal, ela é leve? Ela é pesada. Aí vai começar a doer, vai machucar. Você não aguenta. Irmãos, você não vai aguentar aquilo que não é para você. Mas o que está preparado para nós é leve. Vá em paz. O Senhor será contigo. O Senhor será conosco. Tem porta aberta para a igreja. Tem alegria para nós. Não tem tristeza leve. Tem alegria, irmãos. Então regozijemo-nos no Senhor. Confiemos no Senhor. Não deixemos que as más influências, que os maus pensamentos tomem conta da nossa mente. Não que isso seja, irmãos, alguma coisa, uma programação neurolinguística, não. Isso aqui é a palavra, isso aqui é o que está escrito nas Escrituras. O Senhor falou que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, nós seguiremos com alegria para frente, porque nós não seguimos homens, nós seguimos Cristo. E onde o Cristo que eu sirvo, que você serve, passava, tinha libertação, tinha vida, tinha providência. Então é esse o Cristo que você serve. Então saia sabendo que na tua vida você está seguindo o Deus da providência. Você está seguindo o Deus da saúde. Você está seguindo o Deus da alegria, da paz, da união. Irmãos, quantas famílias conhecemos que seguem um rito de provação e parece que ela tem como se fosse uma corrida dos ratos e eles não conseguem sair daquela roda de frustração, de enfermidade, de luta, de contenda, de separação, de pobreza. Não, nós seguimos a Cristo. Nosso foco é Jesus Cristo. Nosso foco é salvação. Onde o Senhor entra é paz, é prosperidade, é saúde, é alegria. Tudo isso que tem nos acompanhado até o dia de hoje, que seja afastado toda sorte de maldição, toda sorte de má influência, toda sorte de maus espíritos, toda sorte, irmãos, parece que tem uma coisa encruada, que as coisas começam a dar errado, está afastado das nossas vidas, da vida da igreja, no nome do Senhor Jesus. Siga Jesus Cristo com alegria no coração, com contentamento. Irmãos, fardo leve, jugo suave, é bons encontros na vida da igreja. Se você está sofrendo com algum mau encontro, alguma coisa que te traz aflição, esquece. O que o Senhor tem para você tem alegria, tem prosperidade, tem confirmação, tem portas abertas. E é nessa porta, é nessa linha, é nesse caminho que o Senhor está nas nossas vidas. Recebamos a palavra como vinda dos céus, entendendo que se está pesado, se afasta, não é do Senhor. O nosso caminho tem porta aberta, tem caminho aplanado, porque as pedras, os buracos que nós tínhamos que passar, foi todos tirados do nosso caminho pelo sangue que verteu no duro madeiro da cruz. Seja afastado da vida da igreja toda sorte de maldição, no nome do Senhor Jesus. Recebamos a comunhão da palavra, a proteção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e que não aceitemos nada além
da paz, da prosperidade, da saúde, do amor, porque o Espírito Santo trabalha com o jugo suave e o fardo leve. Alegria, igreja, alegria. Pode ter entrado nessa igreja todo perdido, toda porta fechada, todo diagnóstico errado, mas saia vitorioso em espírito, porque o Senhor prometeu que estaria no nosso caminho. Irmãos, será que a gente está ficando louco de crer que Jesus morreu por nós na cruz? Será que é tudo mentira? Será que os milagres que nós conhecemos dentro dessa igreja é maluquice da nossa cabeça? A gente ora, aí daqui a pouco ouve, olha, deu tudo certo. Será que é maluquice sua de acordar de madrugada e orar por quem você não conhece? Irmãos, confie em Jesus. Nós acreditamos, nós oramos com fé por quem nós não conhecemos e ficamos prostrados pelas nossas enfermidades, pelas nossas necessidades. Levanta a tua cabeça que o fardo é leve, o jugo é suave e o Senhor é contigo, igreja. Acredita no Espírito Santo. O Espírito Santo é gentil, ele prepara bons encontros, ele prepara porta aberta boa. Não tem porta aberta que fica manchado. Você não vai ficar com a sua roupa rasgada na benção de Deus, não. O Senhor, se tiver com a roupa rasgada, o Senhor troca a tua roupa e te traz uma bênção nova na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em comunhão. Vamos agradecer ao Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória ao Criador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, a Ti elevamos a nossa voz nesse momento, Senhor, em agradecimento por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças nós Te damos, Senhor, pelos hinos que foram entoados em memória da Tua santidade, a qual nos trouxe comunhão, Senhor. Graças Te damos pela oração que Tu tem dado à igreja, através do Teu servo, que temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Pelo testemunho, Senhor eterno, que Tu tem dado ao Teu servo, irmão Léo, Senhor, que testificou que a Tua benevolência alcançou a mãe dele também. Nós Te pedimos, Senhor, que não fique só no livramento da cirurgia, mas que possa haver a Tua obra completa na vida dela, pelo amor do Teu santo nome. Nós confiamos, Senhor, nós cremos na Tua misericórdia, nós cremos no Teu poder sobre a vida da Tua filha. Irmã, receba a saúde onde Tu estiver agora em nome de Jesus Cristo, pelo amor do Teu santo nome. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por esse santo serviço de culto. Nós Te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra. Permita que possamos, Senhor eterno, crer que tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que nos traz tristeza, tudo aquilo, Senhor eterno, que nos frustra, tudo aquilo que nos traz aflição, não é da Tua vontade, mas que a tua vontade sobre nós é de alegria, de prosperidade. Tu, Senhor eterno, Teu Filho Jesus Cristo, quando entrou pela terra, quando passou pelos caminhos da terra, Senhor eterno, a morte se sujeitava, a enfermidade se sujeitava, Senhor eterno, toda a perturbação de espírito, os espíritos demoníacos se sujeitavam, e esse mesmo Deus é quem nós servimos, Senhor. Que haja, Senhor, sujeição de toda enfermidade, de todo mau espírito, de toda aflição na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, e que haja liberdade para Te servir na terra, pelo amor do Teu santo nome. Que não sejamos, Senhor eterno, crentes aflitos, crentes sofridos, crentes, Senhor eterno, enfermos, mas que a Tua igreja possa ser liberta, que possamos sempre, Senhor, testificar que Tu és Deus na nossa vida, Senhor, que no dia da aflição, Senhor, Tu se fez forte na nossa vida, Senhor, que quando nós oramos, Senhor, o Teu Espírito esteve no meio de nós, e que por quem nós temos orado, Senhor, quem nós apresentamos nessa noite, nessa igreja, tantos os pedidos de oração da Tua igreja, Senhor, que faz menção na live, Senhor, que haja providência Tua na vida deles também, pelo amor do Teu nome, Senhor, que haja testificação, Senhor, do Teu poder, da Tua glória, da Tua honra sobre nós, Senhor, porque nós não estamos diante de um Deus fraco, nós não estamos diante de um Espírito, Senhor eterno, que quer
honra, fazendo mal, Senhor, fazendo sacrifícios horríveis. Não, Senhor, nós estamos diante do Deus do sol, da lua, das estrelas, dos animais, do homem que vive, Senhor, das crianças que são geradas. Nós estamos diante do Deus da vida, ó Pai, e dessa vida, Senhor eterno, que estamos confiados em Ti. Nós te pedimos, Senhor, que haja providência e porta aberta na vida do Teu povo. Graças nós te damos por tudo, Senhor. Confirma, Senhor, essa palavra, Senhor, nas nossas vidas, e que possamos, Senhor, no meio da nossa família testificar, no meio das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos trabalhos, Senhor, testificar que onde Tu entra, que onde nós entrarmos, haverá a porta aberta, haverá a testificação do Teu poder sobre nós. Isso tudo pedimos na certeza de alcançar por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Criador. Bendito é o Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bem, queridos irmãos, na frente do teu banco há envelope onde podemos fazer as nossas contribuições que são voluntárias, as nossas ofertas, nossas coletas, primícias, os dízimos, conforme cada o Senhor dá uma guia. Esta oportunidade que você tem para ofertar. Se você precisa passar máquina de cartão de crédito ou débito, basta se dirigir à portaria. O nosso irmão Marquinhos, a irmã Kátia, está à disposição para te auxiliar. Também podemos fazer as nossas ofertas através do Pix, que é alfaville com ph e 2 L's, @ccacristã.org.br. Alguma irmã, algum irmão precisa passar máquina de cartão? Glória a Deus. Vamos preparar, irmãos, enquanto os servos de Deus, as servas de Deus fazem as ofertas, o hino de agradecimento, o hino 42. Vamos deixar preparado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer as ofertas, irmãos. Senhor, bondoso Deus, a Ti elevamos a nossa voz nesse momento para te agradecer, Senhor, pelas ofertas, pela contribuição da Tua igreja. Da onde saiu, Senhor? Quem ofertou? Nós te pedimos que haja o manifestar do Teu poder na vida de cada um. Aos nossos irmãos que desejando ofertar não puderam, nós pedimos, Senhor, abençoa também da mesma sorte e permita, Senhor, que essa igreja possa ter para dar e não tomar emprestado. Abra, Senhor eterno, as portas dos céus, que as despensas possam ser cheias, Senhor eterno, que o Teu povo possa ser próspero e que essa igreja possa ser uma ajudadora Tua nesta obra também, não olhando a quem, não olhando uma placa, mas, Senhor eterno, ofertando, ajudando, auxiliando, que onde houver, Senhor, o atendimento do fruto do amor dessa igreja, que possa entrar também a Tua manifestação do Teu poder sobre todas as casas, sobre todas as famílias. Isso tudo pedimos com rendimento de graças em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo a oferta. E nós vamos cantar em comunhão o hino 42.
Glória a Deus. Aleluia. A face do Senhor não vai resplandecer num rosto carrancudo. Concorda? Um rosto triste. Então, a face do Senhor vai resplandecer sobre nós num rosto alegre. Um rosto de quem tem vitória, de quem confia no Senhor sobre todas as coisas. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneçam em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.